A partir da meia-noite, todos os importadores de automóveis nos Estados Unidos passaram a enfrentar um imposto de 25% sobre cada veículo que cruze a fronteira. Foi uma medida tão abrupta quanto decisiva. Sem aviso prévio, sem período de adaptação, a tarifa entrou em vigor no exato segundo em que o relógio marcou 0 em Washington. Para o cidadão comum, isso significou uma escolha tirada do cardápio. Agora, o preço do carro que se dirige subiria pela metade, uma conta inflacionada estrondosamente de um dia para o outro. As montadoras estrangeiras foram apenas o alvo mais aparente, mas o recado de Donald Trump ia muito além de solapar rivais de mercado. Era um ultimato a um sistema inteiro de acordos comerciais que, em sua visão, favorecia demais os parceiros e comprometia a competitividade americana. O próprio Trump resumiu sua estratégia em frases curtas, carregadas de agressividade e pragmatismo frio. Se nos impõem tarifas, nós erguemos muros 2 vezes maiores e 2 vezes mais altos. Chamou essa iniciativa de tarifa recíproca, um rótulo técnico, quase neutro, para algo que representava um tremor sísmico no tabuleiro econômico global. Enquanto ele discursava, rostos de executivos e clientes surgiam em telas de televisão ao redor do mundo, confusos e furiosos. Do outro lado do Pacífico, em Pequim, uma resposta surgiu quase no silêncio. A suspensão de todas as importações de gás natural liquefeito, LNG, vindas dos Estados Unidos. Eram 2,4 bilhões de dólares de receita anual americana simplesmente descartados. Mas o verdadeiro estrago não seria mensurado apenas em cifras contábeis. A essência do movimento chinês não estava no método punitivo, mas na reposição estratégica. Com a Europa cada vez mais dependente de energia russa e a Rússia emperrada em um conflito sangrento, a China optou pela lateralidade. Girou seu olhar para a Austrália. Em questão de dias, contratos foram renegociados, navios redirecionados, rotas marítimas refeitas. O mercado de gás se comportou como um caleidoscópio em movimento. Aquilo que antes fluía, agora se reconfigurava. O reflexo mais sombrio dessa mudança projetou-se inevitavelmente sobre os Estados Unidos, que se viram do lado de fora desse novo mapa energético. Para Trump, apertar o mundo inteiro parecia um exercício de força. Mas o que menos se esperava foi o contragolpe pela ausência. Sem discursos inflamados, a China mostrou ao globo que não precisava reagir com retórica exagerada. A omissão se transformou em arma letal. Quando um contrato some, seja de automóveis, de gás ou de produtos agrícolas, o impacto ecoa mais alto que qualquer discurso acalorado. É a arte da guerra comercial no século XXI. Não se vence com gritos, mas com silêncio estratégico, privação de acesso e redesenho das cadeias de suprimento. Ao mesmo tempo, um parceiro histórico dos EUA começou a se mover nos bastidores. O Canadá, outrora aliado submisso, viu sua posição se materializar em pontos de logística e energia. Cerca de 97% do petróleo e quase 100% do gás natural canadenses vinham para os ICRU por falta de alternativa. A imposição de tarifas sobre energia canadense foi o estopim para que Ottawa acelerasse um projeto de independência energética que vinha tomando forma nas sombras. O lançamento do Trans Mountain Expansion, TMX, um oleoduto de quase 1.200 quilômetros ligando as areias de Alberta aos portos do Pacífico, não era apenas um ato de infraestrutura, mas um gesto de soberania. Triplicou a capacidade de exportação de 300 mil para 890 mil barris por dia e abriu as portas para a Ásia. De repente, navios carregados com petróleo canadense começaram a partir em direção à China, ao Japão e à Coreia do Sul, sem pedir licença a Washington. Foi uma mudança silenciosa, mas devastadora. Segmentos inteiros da economia norte-americana, acostumados a insumos baratos vindos do norte,
agora se viam obrigados a buscar alternativas mais caras e muitas vezes menos estáveis. Em cidades como Detroit e Houston, onde a indústria automotiva e petrolífera sempre ditaram o ritmo, as primeiras demissões foram anunciadas. Enquanto isso, postos de gasolina no meio-oeste passaram a exibir preços visivelmente mais altos, reflexo da urgência em substituir suprimentos que antes cruzavam a fronteira sem impedimentos. Famílias comuns começaram a perguntar se tudo aquilo fazia sentido. Proteger empregos ao custo de elevar drasticamente o custo de vida parecia uma equação falha. Por trás dos discursos patrióticos, surgia a hipótese de que Trump não estaria apenas cometendo erros, mas aplicando um plano deliberado de reindustrialização forçada. A retórica hostil serviria para estimular a produção interna, punir alianças antigas e forçar o país a se reinventar. Mas resta a pergunta: será que a destruição não está sendo acidental? Até que ponto uma política tão agressiva pode mobilizar a economia doméstica sem causar danos irreversíveis? Enquanto isso, Ottawa avançava em seu próprio ritmo, assinando novos contratos, atraindo investidores e silenciosamente reforçando sua posição no tabuleiro global. A alternância de poder entre vizinhos jamais foi tão evidente. O Canadá, que durante décadas foi visto como irmão comedido, agora se projetava como fornecedor estratégico capaz de ditar condições aos antigos parceiros. Essa transformação não se mede apenas em barris de petróleo ou números de exportação. O impacto real está na confiança. Quando a base de uma aliança se rompe, toda a arquitetura de cooperação começa a ruir. E foi exatamente isso que aconteceu quando tarifas, retaliações e movimentos silenciosos começaram a se intercalar, criando uma dança tensa entre as potências da América do Norte e suas contrapartes globais. Agora pense em você, cidadão comum. Como seria acordar em um dia de outono e descobrir que aquele país em que sempre confiou para abastecer seu carro, aquecer sua casa e manter a economia estável, de repente, já não é mais o mesmo? Que as decisões de líderes, antes tomadas com base em parcerias duradouras, agora surgem envoltas em retórica populista e dissidência? Essa crise silenciosa é apenas o começo de uma reconfiguração que promete redesenhar não só os fluxos de energia, mas as próprias relações de poder. Os Estados Unidos, empilhando tarifas e discursos bélicos, tornaram-se um gigante cada vez mais isolado. Em contrapartida, o vizinho do norte ganhou habilidades e ambições novas, erguendo uma coroa energética que se estende do Ártico aos portos do Pacífico. Essa narrativa complexa e multifacetada revela um dos maiores realinhamentos econômicos do século. E enquanto isso, a maior vulnerabilidade de todas permanece invisível para muitos. A confiança, essa palavra frágil que pode desmoronar a qualquer instante quando se erguem muros onde antes havia pontes. Enquanto o governo de Trump, com sua postura econômica agressiva, acreditava estar impondo um novo paradigma de poder para os Estados Unidos, as repercussões externas se ampliavam com uma velocidade que poucos haviam antecipado. Por mais que o poderio militar e econômico dos Estados Unidos ainda fosse indiscutível, o mundo estava observando. Uma nova era de alianças geopolíticas, impulsionadas por interesses mais pragmáticos do que jamais se imaginou, tomava forma. E a China, com sua diplomacia calculista e silenciosa, estava se posicionando não apenas como uma potência econômica, mas também como uma figura central no novo tabuleiro global. A guerra comercial que Trump iniciou não se limitou a tarifas sobre automóveis ou o combustível que vinha do Canadá. De forma estratégica, a administração americana colocou em xeque as cadeias de suprimentos globais de maneira geral, provocando não apenas uma alta no preço de bens essenciais, mas também
questionando o próprio papel de instituições multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, OMC. As tensões com aliados próximos, como a União Europeia, começaram a se intensificar de maneira sutil, com a imposição de taxas e barreiras econômicas que desafiavam a relação de longa data entre as potências ocidentais. No entanto, enquanto os olhos do mundo se voltavam para os efeitos dessa postura protecionista, outra narrativa estava sendo construída nas sombras. A verdadeira questão não era simplesmente o preço de produtos ou a disputa de mercados específicos. O que estava sendo posto à prova era a ordem internacional estabelecida desde o pós-Segunda Guerra Mundial. O que Trump realmente estava fazendo era minar os alicerces de um sistema financeiro global que por mais de 7 décadas havia sustentado a estabilidade e o comércio entre países. Ao romper com acordos multilaterais e deslegitimar instituições que tinham sido fundamentais para a construção da paz e da prosperidade global, ele estava na prática abrindo caminho para um novo tipo de diplomacia, uma que não se baseava em consensos globais, mas no jogo de poder direto e imediato. A resposta da China, mais uma vez, foi fria e calculada. Embora os Estados Unidos ainda estivessem tomando medidas para coagir sua economia, o governo chinês utilizou uma estratégia que foge do modelo convencional de resistência. Em vez de simplesmente reagir com mais tarifas ou ações retaliatórias, Pequim foi para um campo mais estratégico e de longo prazo: o domínio tecnológico. As investidas para estabelecer o 5G, com empresas como a Huawei à frente, e a contínua busca por avanços no campo da inteligência artificial, eram peças essenciais nesse tabuleiro. O objetivo não era apenas ser mais competitivo em termos de comércio, de bens e serviços, mas sim se posicionar como líder em um novo tipo de economia, uma economia digital, onde o controle dos dados e das infraestruturas tecnológicas seria crucial. Nesse cenário, o impacto econômico nos Estados Unidos começou a ser sentido de maneira mais profunda do que muitos esperavam. A imposição de tarifas sobre produtos vindos de países como China e México, junto com a diminuição das exportações para mercados-chave, levou a uma desaceleração visível da economia americana. A indústria do aço, por exemplo, que foi inicialmente beneficiada pelas tarifas de importação impostas sobre os concorrentes chineses, viu seus preços dispararem, o que afetou outras indústrias dependentes desse material. O impacto se espalhou de maneira vertical, atingindo a construção civil, os carros, a indústria de máquinas pesadas e até o setor de tecnologia. Por outro lado, os efeitos colaterais de uma política econômica que empurrava os Siwa para uma posição cada vez mais isolada na arena global também começaram a se refletir nos mercados financeiros. A desvalorização do dólar americano não era mais uma possibilidade remota, mas uma tendência visível. A moeda norte-americana começou a mostrar sinais de fraqueza à medida que as relações comerciais se fragilizavam. O reflexo disso foi imediato. Investidores começaram a procurar outras formas de proteger seus ativos. O ouro, por exemplo, passou a ser visto como uma alternativa de segurança, e a compra da moeda chinesa, o yuan, começou a se tornar uma estratégia para diversificar riscos. Ao mesmo tempo, as tensões políticas internas nos Estados Unidos também começaram a crescer. Enquanto Trump se agarrava às suas políticas de America First, que atraíam uma parte significativa de sua base eleitoral, um crescente número de críticos e analistas econômicos começou a levantar questões sobre a viabilidade de uma estratégia de isolamento. Alguns alegavam que os Siwa estavam se afastando das vantagens de uma economia globalizada e que a estratégia de Trump acabaria por enfraquecer o próprio poder dos Estados Unidos em um mundo cada vez mais interconectado.
Ao fazer o que parecia ser um jogo de xadrez de alto nível, onde as regras eram decididas pelos próprios jogadores, ele estava, na prática, mudando as bases do capitalismo global, de modo que nem todos os jogadores estavam preparados para os novos movimentos. Enquanto isso, a Europa enfrentava seus próprios desafios. A União Europeia, que sempre foi vista como o maior bloco comercial do mundo, viu-se diante de um dilema. A imposição de tarifas e outras medidas protecionistas por parte dos Ilercaio forçou a Europa a revisar seus próprios acordos comerciais. No entanto, a resposta europeia não foi unificada. Algumas nações, como a Alemanha, que ainda dependiam da forte relação comercial com os Ilercais, relutaram em entrar em uma guerra comercial direta com a América. Outras, como a França e a Itália, estavam mais dispostas a desafiar a hegemonia americana e buscar alternativas no mercado asiático. Neste novo contexto, o papel da China tornou-se cada vez mais central. Não era mais apenas uma questão de retaliar tarifas, mas de assumir uma posição de liderança econômica. Pequim percebeu que a era da dependência do comércio com os Inewa estava se esgotando e que a oportunidade de moldar uma nova ordem econômica global estava ao seu alcance. A iniciativa da nova Rota da Seda, um ambicioso projeto de infraestrutura que visava conectar a China a diversas partes do mundo, foi o maior exemplo dessa nova postura. Por meio de empréstimos e investimentos em infraestrutura, a China começou a tecer uma rede de influência que se estendia do Pacífico até a África e a Europa. A reação de Washington, no entanto, foi de uma postura cada vez mais agressiva. Os aliados dele começaram a sancionar empresas chinesas, incluindo gigantes como a Huawei, acusando-as de espionagem e ameaçando cortar sua participação no sistema financeiro global. Em um movimento inesperado, o governo americano passou a pressionar seus aliados para que não colaborassem com a implementação do 5G chinês. Essa pressão fez com que alguns países, como o Reino Unido, reconsiderassem seus contratos com a Huawei. Mas, por outro lado, países como a Alemanha e a França mostraram-se mais dispostos a avançar com a cooperação com a China, independentemente das ameaças americanas. Porém, a verdadeira guerra estava apenas começando. O campo de batalha da nova era econômica não seria mais apenas sobre tarifas e acordos comerciais, mas sobre o controle do futuro digital, da infraestrutura global e das novas economias emergentes. Em um mundo onde o poder não se baseia mais apenas nas armas, mas nas redes e nos dados, a vitória de um lado significa a perda do outro. No final, quem se sai vitorioso nesse jogo de poder, onde interesses econômicos se entrelaçam com diplomacia e tecnologia? A resposta não está clara, mas uma coisa é certa: a mudança já está em curso. O mundo está se reorganizando de maneiras que antes eram impensáveis, e ninguém está completamente imune ao impacto dessas transformações. Ao adentrarmos na fase final deste enredo, é importante refletir sobre os desdobramentos da crise que se apresenta diante de nós. Como já vimos, a estrutura econômica global está em um momento crítico, com transformações profundas acontecendo de maneira acelerada e que afetam diretamente as economias mais poderosas do mundo. Nesse contexto, o impacto do colapso do estado de bem-estar social nos Estados Unidos e no Canadá não pode ser subestimado. Não se trata apenas de uma questão de cortes orçamentários ou fechamento de fábricas. Estamos observando um desmantelamento gradual da infraestrutura que sustenta as camadas mais vulneráveis da sociedade. Esses cortes não atingem apenas o setor industrial ou os programas sociais, mas também os setores essenciais que garantem a coesão social e a estabilidade política. O que antes era um sistema de suporte à classe média e aos menos favorecidos, agora está sendo dilacerado, com consequências profundas e de longo alcance.
O resultado disso não é apenas uma economia em declínio, mas uma sociedade em que as desigualdades aumentam e os direitos sociais são cada vez mais marginalizados. Esse processo de desintegração, que se reflete no fechamento de fábricas e no aumento do desemprego, é apenas a face visível de uma crise muito mais profunda. É uma crise que está sendo impulsionada por uma série de fatores geopolíticos e econômicos interligados, que se entrelaçam de forma complexa, dificultando a compreensão de sua totalidade. O papel da política externa nesse cenário não pode ser ignorado. Enquanto os países mais poderosos do mundo enfrentam suas próprias dificuldades internas, suas ações no cenário internacional, como o deslocamento de forças militares e intervenções estratégicas em regiões críticas, mostram como os governos tentam desviar a atenção de suas falências internas, buscando manter uma fachada de poder no exterior. Isso reflete uma verdade amarga. As nações mais poderosas, ao invés de se concentrarem em resolver seus problemas internos, estão cada vez mais imersas em disputas internacionais que não só exacerbam a instabilidade global, mas também alimentam o ciclo de violência e insegurança. Ao mesmo tempo, a população de países como os Esmeralda e o Canadá começa a sentir o peso das consequências dessas políticas, enquanto uma camada crescente de cidadãos começa a se questionar sobre a verdadeira natureza da sua liberdade e da prosperidade que até recentemente parecia ser inabalável. Ao analisar o futuro, é impossível ignorar a possibilidade de um colapso mais amplo, onde o modelo neoliberal de globalização e livre mercado, que por tanto tempo sustentou a economia mundial, começa a se desintegrar. Não é uma questão de se isso acontecerá, mas quando e como ele se dará. O sistema, como o conhecemos, já está em colapso. E os sinais disso são evidentes a cada crise financeira, a cada escândalo político e a cada falência de instituições que antes eram consideradas pilares de estabilidade. Estamos diante de uma bifurcação histórica. As decisões que tomarmos agora moldarão o futuro de uma geração inteira, determinando se seremos capazes de reconstruir nossas sociedades e economias de maneira mais justa e equilibrada, ou se vamos continuar a mergulhar em um abismo de desigualdade e insegurança, onde as elites continuam a prosperar à custa do sofrimento da maioria. As opções disponíveis para os líderes mundiais são limitadas, e as consequências de suas escolhas serão sentidas por décadas. Este momento exige uma reflexão profunda sobre o rumo que estamos tomando como sociedade global. Como podemos evitar que a crise econômica se transforme em uma crise civilizacional ainda maior? Como podemos garantir que os erros do passado não se repitam e que finalmente as vozes das comunidades mais afetadas sejam ouvidas e atendidas? A mudança não virá de cima para baixo, mas de uma renovação da consciência coletiva, em que a solidariedade, a justiça social e a busca pela paz se tornem os pilares fundamentais sobre os quais nossas sociedades sejam reconstruídas. Essa transformação não será fácil, nem rápida. As adversidades são grandes e os desafios que se colocam à frente são muitos. No entanto, é precisamente nesses momentos de crise que surgem as maiores oportunidades de mudança e de renovação. O que é necessário agora é coragem, unidade e uma visão clara de um futuro melhor para todos, não apenas para uma pequena elite. Por fim, este é um momento para todos nós refletirmos sobre o papel que desempenhamos nesse processo. Estamos dispostos a tomar as rédeas do nosso futuro ou continuaremos a ser espectadores de um sistema que claramente já não serve mais à maioria de nós? O futuro está em nossas mãos. E as escolhas que fizermos agora determinarão se teremos a chance de construir um mundo mais justo e equitativo para as próximas gerações. Gostou desse conteúdo? Então deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião sobre o que discutimos aqui.
Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Na Sombra do Poder, para mais análises profundas sobre temas essenciais. Juntos, podemos refletir e discutir as questões mais importantes do nosso tempo. Até a próxima!